Nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós daremos sequência à exposição do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 13, vendo o sermão profético do Senhor Jesus. E esperamos em Deus que o Senhor, mais uma vez, abra-nos a porta-palavra e fale ao nosso coração de uma forma toda especial. Marcos capítulo 13. Agora, pela manhã, nós estaremos vendo do verso 14 até o verso 23. Mas, para contextualizar, nós vamos ler todo o capítulo, que é um sermão só, para que a gente possa entender o texto sagrado. Marcos, capítulo 13, palavra do Senhor. Diz assim: E ocorreu que, ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: Vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos, quando acontecerão estes eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a acontecer? E Jesus passou a preveni-los: Vede que pessoa alguma vos induz ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando, sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra, contudo, ainda não é o fim. Porquanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares, e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais, e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja proclamado para todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas, para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo, até agora, nem nunca mais haverá.
Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Se todavia alguém lhe anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda, eis ele logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Porém, naqueles dias, depois de referido o período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até aos confins do céu. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa mesma maneira, assim que observardes estes sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda a certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E, em vindo repentinamente, que não vos surpreendas, entregue ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos, vigiai. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Curva a sua fronte e ore ao Senhor. Peço ao Senhor que nos ajude, nos abra a porta à palavra, nos oriente nesta manhã, para que a gente possa estar meditando na palavra do Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós temos agora esta palavra aberta diante de nós e carecemos, ó Deus, da iluminação, da direção do Teu Espírito Santo para falar o nosso coração. Ó Senhor, que o Senhor se agracie de nos abençoar nesta manhã, para que a gente possa sair daqui consciente de que ouvimos a Tua voz. Fala ao nosso coração, meu Pai, nos alerta, nos instrui, nos orienta, para que nós venhamos vigiar a cada dia, venhamos estar preparados para a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, por favor, aí nesse texto de Marcos capítulo 13. Como eu disse, nós vamos ver do verso 14 até o verso 23. Mas antes de adentrarmos ao texto, vamos contextualizar para que a gente possa entender a passagem. Nós estamos diante do sermão profético do Senhor Jesus. Um sermão escatológico, que trata das últimas coisas, ou, como alguns preferem, do fim dos tempos, ou do fim do mundo, ou nós estamos diante de um texto extremamente profético.
Nas duas mensagens anteriores, nós destacamos que existem duas linhas de interpretação desse texto e que esse é um dos textos mais difíceis e polêmicos da Bíblia. Existe uma linha chamada futurista, que é a linha mais comum, que está presente em boa parte da igreja evangélica brasileira e boa parte dos pastores, dos teólogos, dos pregadores, sobretudo aqueles que são de linha dispensacionalista, influenciados pela literatura da chamada da meia-noite, de livros como Deixados para Trás, a Bíblia de Scofield, de tantos e tantos materiais que foram muito difundidos no nosso país. Esses pastores, esses pregadores, eles olham para esse texto e aplicam esse texto para o futuro, dizendo que nós temos aqui o sermão profético de Jesus, escatológico, onde Jesus profetizou as últimas coisas, o fim dos tempos, o fim do mundo. E é muito comum qualquer guerra, qualquer evento catastrófico, qualquer coisa que acontece no mundo, esses pastores, esses pregadores, ou até mesmo a igreja, de um modo geral, voltasse para Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e dizer, olha, as profecias de Jesus estão se cumprindo. Agora, no contexto de pandemia, o que mais nós ouvimos foram pastores pregando Mateus 24 e Marcos 13. Porém, nós entendemos que essa linha, muito embora ela tenha até defensores no meio reformado, que, apesar de olharem esse texto fazendo uma referência para o futuro, entendem que ele tem um aspecto presente para aquela época e um aspecto futuro. São aqueles teólogos que olham para esse texto e dizem que esse texto tem um duplo cumprimento. O que seria isso? Ele se cumpriu no primeiro momento, no primeiro século, ele tem um aspecto voltado para o primeiro século, mas, por ser um texto profético, ele tem um cumprimento para os últimos dias. Então, aqui nas palavras de Jesus, havia algo em comum. Está mesclado aqui eventos que dizem respeito ao primeiro século e eventos que dizem respeito ao futuro, só que eles estão tão entrelaçados que é difícil você perceber e fazer essa separação. Teólogos como o Dr. Augusto Nicodemos e tantos outros teólogos brasileiros seguem essa linha. Mas existem teólogos reformados também, à altura do Dr. Augusto Nicodemos, como, por exemplo, R.C. Sproul e outros teólogos reformados, que defendem que nós não podemos olhar para esse texto com essa visão de um duplo cumprimento. Por quê? Porque o texto não dá essa brecha. O que Jesus falou aqui foi que não passaria aquela geração sem que tudo isto se cumprisse. Passaria os céus e a terra, mas as suas palavras não passariam. E ele chegou a dizer que alguns dos que ali estavam, você vê isso lá no contexto do Evangelho de Mateus, alguns dos que ali estavam não passariam pela morte sem que vissem o Filho do Homem vindo com poder e glória, que é outra parte polêmica desse texto. Então, esses teólogos seguem uma linha chamada preterista parcial, ou seja, que o texto ele tem um cumprimento, uma aplicação para o primeiro século. Ele está falando da queda de Jerusalém, ele está falando dos eventos que vieram se cumprir no ano 70. Mas não significa dizer que não exista profecias para se cumprir ainda hoje. A volta de Jesus, o anticristo, o arrebatamento da igreja e tantos outros eventos escatológicos que ainda vão acontecer. Porém, esse sermão não trata disso. Esse sermão trata sobre o que aconteceu com Jerusalém, com o povo de Israel, com a nação de Israel. Pois bem, conforme nós já falamos para os irmãos, nós seguimos essa linha. Eu entendo que essa linha ela faz jus ao texto, ela é mais coerente com o texto,
E quando a gente olha para esse sermão dentro do seu contexto, não só lá em Mateus, mas aqui em Marcos e Lucas, não há como fugir dessa realidade, principalmente o texto que nós vamos ministrar agora. O texto que nós vamos ministrar, olha aí para a sua Bíblia, Marcos 13, verso 14 a 21, ele trata sobre um período chamado de a Grande Tribulação, que, como eu disse, é motivo de discussão entre os teólogos, e com certeza você já ouviu falar muito sobre isso. Olha, nós vamos enfrentar um período de grande tribulação. Ainda vai vir aí um período de grande tribulação. E aí há uma discussão entre os teólogos sobre se a igreja passa pela tribulação, se não passa, e como é que é isso. Olha como é que diz o texto. Vamos ler o texto com calma, para a gente ver se esse texto está falando do futuro, ou se ele estava falando daquela realidade lá no primeiro século. Olha como é que diz. É a terceira parte do sermão, onde Jesus vai falar sobre a grande tribulação. Então ele diz assim: então, quando virdes o sacrilégio horrível, posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa. Nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas, para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Se, todavia, alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda, ele ou ali, não deis qualquer crédito a isso. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Esse é o texto. E algumas coisas nos chamam a atenção aqui, já à guisa de introdução, para que a gente possa entender esse texto. Primeiro que o tom muda. Até o versículo 13, Jesus está dizendo, não tenham medo, ainda não é o fim, fique firme, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Jesus está encorajando os discípulos a ficarem firmes diante daquela situação. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de terremotos, de tantas coisas, não vos assusteis, ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Mas aqui a coisa muda. Aqui ele não manda ficar firme, aqui ele não diz que você não fique assustado, aqui ele diz, na hora que acontecer o que eu estou dizendo, dê no pé, fuja, corra. Não entre em casa nem para pegar o seu manto. Não entre para pegar nada. E outra coisa, orem para que esse evento que eu estou falando agora não aconteça no inverno, porque o inverno em Israel é terrível. Orem por isso. Também, eu quero dizer para vocês que, ai daquelas que estiverem grávidas, ou que estiverem amamentando naqueles dias, pois serão dias tão terríveis, de sofrimento tão terrível, que eu tenho dó daquelas que estiverem grávidas. Mudou o tom ou não mudou? Olhe do verso 1 a 13, para você ver uma mensagem de encorajamento,
para você ver uma mensagem positiva. A partir do verso 14, agora, a mensagem não é mais de encorajamento, a mensagem é dizendo assim: fujam, corram. Segunda coisa, é que ele está falando de um período de uma grande tribulação que nunca houve, nem jamais haverá. Só isso aqui já faz a gente refletir se esse texto está falando de algo no primeiro século, ou se esse texto está falando de algo lá no futuro. Só que ele diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhum ser de carne e osso se salvaria, ou ficaria vivo. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos do Senhor, o Senhor resolveu abreviar aqueles dias para que esses eleitos fossem salvos. E aí Jesus diz: olha, desse modo, vocês devem ficar vigilantes, porque surgirão nesse período falsos cristos, falsos profetas, vão dizer para vocês que o Cristo está ali, está acolá, não dê crédito a isso. E um detalhe para vocês: saibam que tudo isso eu avisei a vocês com antecedência. Então, meus irmãos, esse é o texto. Como eu disse, tem teólogos que colocam lá no futuro, que ainda não aconteceu, mas, biblicamente falando, o texto dentro do seu contexto, quando nós comparamos Mateus, Marcos e Lucas, e aqui mesmo, nós vemos que o texto está falando do primeiro século. Se não, vejamos, olha um detalhe interessante que diz o texto. O texto tem aspectos culturais, geográficos, particulares, que dizem respeito somente ao povo de Israel. Por exemplo, ele diz: então, quando vides o sacrilégio horrível, posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá, os que estiverem no Brasil, é isso que ele está dizendo? Os que estiverem nos Estados Unidos, no Canadá? Não, ele diz: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem mora hoje numa região onde não tem monte? Como é que isso aqui vai se cumprir? Outra coisa, quem estiver sobre a laje que cobre a sua casa, não desça para apanhar nada dali. As casas em Israel eram totalmente diferentes das nossas casas. O nosso telhado ele é inclinado. Em Israel, o telhado era plano, porque em cima era como que um depósito. Era um local para à noite eles ficarem se resfriando. Então, era como que uma sala de recepção à parte do telhado. Como é que esse texto vai se cumprir? Quem aqui vive em cima do telhado? Quando Jesus voltar, você vai estar em cima do telhado, só se for trocando alguma telha. Mas era comum naquele período as pessoas ficarem em cima das suas casas. E ele diz: aqueles que estiver sobre a casa, não desça para tirar nada de dentro dela. E ele vai falar sobre você fugir para os montes, você não buscar o seu manto, e por aí vai. Ou seja, quando nós olhamos o texto, do ponto de vista da nossa interpretação reformada, bíblica, gramática histórica, nós vemos que o texto ele tem aspectos culturais, ele tem aspectos geográficos, ele tem aspectos particulares que dizem respeito ao povo de Israel aqueles dias. Mas vamos ler o texto agora, e à medida que nós formos lendo, a gente vai explicando e aplicando lições para a nossa vida. O texto começa falando de um momento de desolação, de algo horrível que aconteceria naqueles dias, de acordo com o Senhor Jesus. Aqui na versão que eu estou lendo, a King James atualizada, diz assim: então, quando virdes o sacrilégio horrível,
ou como diz na versão atualizada, que os irmãos têm em mãos, o abominável da desolação. Aqui está sacrilégio horrível. Posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que seria esse abominável da desolação, ou esse sacrilégio horrível, essa profanação do lugar santo? No ano 168 a.C., houve um general que ele também invadiu Jerusalém e ele vai profanar o templo. É Antíoco IV Epifânio. E esse general, quando ele invade Jerusalém, ele vai profanar o templo de Jerusalém, invadindo aquele templo e sacrificando um porco no altar do templo. E você sabe que o judeu tem o porco como animal imundo. Então aquilo foi um sacrilégio horrível. Aquilo foi algo que pode ser tido como abominável. É o abominável da desolação. E Daniel havia profetizado isso lá no capítulo 7. O livro de Daniel havia falado que, em determinado momento, o templo seria profanado e que seria esse abominável da desolação. Mas ele fala também da vinda do Messias e que era o dia do Senhor. Pois bem, alguns teólogos olham para esse texto e lembram, porque Jesus está fazendo referência ao que Daniel falou aqui, desse abominável da desolação, desse sacrilégio horrível cometido por Antíoco Epifânio. Só que Jesus não está falando de algo do passado, ele está falando de algo que aconteceria. E aí, a pergunta é, o que seria esse sacrilégio horrível, ou este abominável da desolação, que tem semelhança com o que aconteceu lá atrás e que foi profetizado pelo profeta Daniel? Seria alguém entrar no templo do Senhor, entrar naquela casa que era chamada a casa de Deus, onde a presença de Deus se manifestava, e profanar aquele lugar. Jesus disse, quando vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, lá em Mateus e Lucas, isso está mais claro. Então, aquele que lê a Escritura, entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quando vocês virem aquilo que Daniel havia profetizado, e que já aconteceu lá atrás, com Antíoco Epifânio, profanando o templo, quando vocês virem o templo sendo profanado mais uma vez, fujam rapidamente para os montes. Aqueles que estiverem em toda a região da Judéia, fujam para os montes. Pois bem, quem melhor nos ajuda a entender esse texto é o historiador Flávio Josefo. Porque quando a gente lê História dos Hebreus, Guerras Judaicas, de Flávio Josefo, nós vemos Flávio Josefo mostrando que essa profecia de Jesus, essa palavra de Jesus, ela vai se cumprir. Só que a pergunta é, quando e como? Jesus está falando aqui no ano 30, ou 33. No ano 40, Calígula vai profanar o templo. Ele vai mandar fazer uma estátua sua, uma imagem sua, e colocar dentro do templo. Depois você vê, mais na frente, os zelotes, no ano 69, quando houve aquele momento mais dramático com o povo judeu, e a gente vai falar melhor mais na frente, os zelotes, aquele partido radical, religioso e radical dos judeus, eles brigaram com os seus irmãos, os judeus, eles invadiram o templo e, como eles eram
tinha uma visão militar e tinha uma visão de luta armada, eles profanaram o templo, porque ao invadir o templo, eles brigaram com seus próprios irmãos e eles vão profanar aquele lugar. Será que seria isso que Jesus está falando? Terceira possibilidade, e à luz de Lucas 21, essa possibilidade fica mais clara para nós, é que Jesus está falando aqui dos exércitos de Tito, invadindo Jerusalém e entrando no templo e destruindo o templo. E por que seria abominável da desolação ou um sacrilégio horrível? Porque os exércitos romanos, quando eles marchavam em guerra, eles iam levando os seus escudos com a imagem de uma águia. E aqueles escudos com aquelas imagens agora estavam no templo do Senhor, naquele lugar mais sagrado, aquele lugar que era símbolo da presença de Deus, e aqueles escudos, aquelas imagens, aquele exército romano estava tomando aquele lugar e destruindo aquele lugar. E eles destruíram completamente o templo, eles arrancaram até as pedras do alicerce, e ainda hoje existe lá o marco de Tito mostrando essa vitória de Tito. Por que eu acho que esse aspecto aqui é o cumprimento do que Jesus está falando? Porque é semelhante ao que aconteceu com Antíoco Epifânio, profetizado por Daniel. Antíoco Epifânio entrou com seus exércitos e profanou o templo. E agora, Tito, com seus exércitos, vai entrar e profanar o templo do Senhor. E quando Lucas vai fazer referência a isso aqui, ele mostra claramente que o que Jesus está dizendo é que quando vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, fujam para os montes. Então, o que seria esse abominável da desolação, esse sacrilégio horrível? Seria os exércitos romanos, o exército de Tito, invadindo Jerusalém, invadindo o templo e destruindo o templo do Senhor. Por que isso é algo abominável? É um sacrilégio. Porque aquele lugar, meus irmãos, era extremamente sagrado para os judeus. O judeu não acreditava que Deus habitava em outro lugar senão naquele templo. Ali naquele templo era a morada de Deus. Então o judeu podia estar em qualquer lugar do mundo, se ele queria estar na presença de Deus, ele tinha que se voltar para o templo, ele tinha que ir ao templo, porque Deus estava restrito ao templo. Aquele templo era a morada de Deus. E agora, aquele templo está sendo profanado, destruído pelos exércitos romanos. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Então, quando vides o sacrilégio horrível, posicionado no lugar onde não deve estar. Ou seja, quando vocês virem os exércitos invadindo, quando vocês virem Jerusalém sendo sitiada, como diz lá em Lucas 21, quando vocês virem tudo isso acontecendo, os exércitos posicionados onde não deve estar, no templo, na casa do Senhor, não façam resistência, fujam imediatamente para os montes. Por que Jesus está dizendo isso, meus irmãos? Porque não só os zelotes tinham a ideia de que aquele templo, por ser a morada de Deus, por ser um lugar sagrado, por ser símbolo da presença de Deus, Deus daria vitória ao seu povo e ninguém profanaria aquele templo, ninguém destruiria aquele templo. O judeu entendia que aquele seria o último lugar do mundo a ser destruído, porque Deus estava ali. Então eles iriam resistir até o final. E Jesus disse: quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ou seja, exércitos ímpios, exércitos pagãos, entrando no lugar onde não deve estar, por favor, não façam resistência,
Não pense que esse templo vai ficar de pé. Não pense que vocês vão vencer porque Deus está com vocês, porque o lugar é sagrado, porque a presença de Deus. Fujam, fujam, fujam. O que é interessante é que Flávio José coloca nas suas obras que aqueles que eram discípulos de Jesus, aqueles cristãos que ouviram a palavra de Jesus e que acreditaram na palavra de Jesus, eles, na hora que os exércitos romanos começam a sitiar a cidade e eles começam a ver que vai se cumprir a palavra de Jesus, eles fogem. Eles fogem para os montes. Mas os judeus, o que era natural, eles correm para dentro de Jerusalém, achando que em Jerusalém eles estariam protegidos e principalmente dentro do templo. Os cristãos que fugiram, escaparam. Os judeus que ficaram em Jerusalém e ficaram no templo, morreram ao fio da espada. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos, para dizer uma coisa para você. Alguém já disse que a teologia é a mãe da ética. Aquilo que eu creio determina a minha prática de vida, o meu dia a dia. Se você crê que esse texto está falando do futuro, você vai ser alguém que vive roendo as unhas e olhando o jornal e especulando quando Jesus vai voltar. Se você crê que esse texto estava falando lá para o primeiro século, você vai olhar para o primeiro século, vai ver as lições e aplicar para a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que nós cremos determina a nossa prática de vida, a nossa ética. Os judeus acreditavam que aquele templo era a morada de Deus, era o lugar sagrado, o lugar santo, santíssimo. Deus estava ali. Os judeus acreditavam que Jerusalém era a cidade do grande rei, a cidade santa. E que não haveria nada de ruim com Jerusalém. E por acreditarem nisso, e por viverem isso, eles vão morrer horrivelmente. Os cristãos, por acreditarem na palavra de Jesus e fugirem para os montes, que era totalmente contrário à lógica comum, fuja para os montes. Não volte para Jerusalém, não fique dentro de casa, não vá para o templo. Aqueles que acreditaram na palavra de Jesus, a teologia de Jesus moldou e mudou a ética e a prática da vida deles. Pois bem, olha o que diz o texto. Então, quando vides o sacrilégio horrível, posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa. Nem entre em casa para retirar qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas, para as mães que estiverem amamentando. Meus irmãos, aqueles dias foram dias terríveis. Quando Tito cercou Jerusalém, ele cerca Jerusalém por volta do ano 66. E ele só vai invadir Jerusalém no ano 70. Porque os exércitos romanos, eles tinham uma prática muito interessante de guerra que os assírios faziam, os exércitos antigos faziam. Eles não tinham pressa quando era para destruir o inimigo. Eles cercaram Jerusalém, cortaram fornecimento de água, de alimento, e eles vão deixando o povo lá dentro, achando que está tudo bem, que vão vencer. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Rússia, que o mundo inteiro está fazendo um boicote, a ponto de deixar a Rússia isolada, e vai chegar um momento que eles vão cair no desespero.
É quando os exércitos podem entrar e destruir, porque já está falido. Só que aqui, meus irmãos, Jesus disse que seria algo tão terrível, uma tribulação tão grande, que nunca tinha havido antes, nem nunca mais haveria. E talvez você diga assim, pastor, mas espera aí, se isso aí diz respeito aos judeus, e o holocausto? E tantas outras coisas que aconteceram com os judeus, não chega nem perto do que aconteceu aqui, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando o exército romano cercou a cidade, cortou todo o fornecimento, e aquele povo começa a padecer dentro da cidade, dentro do templo, dentro do lugar sagrado. Eles começam a passar fome, a ter sede, eles começam a ficar desesperados, porque não existe nada mais terrível na vida de um ser humano do que fome e sede. Sabe o que Flávio José coloca nas suas memórias? Que mães chegaram a comer os seus próprios filhos, a cozinhar os seus filhos para comer. Gente comia cadáveres, lixo. Havia briga entre os judeus dentro da cidade por um pedaço de pão do lixo. Os zelotes vão entrar em guerra com os seus irmãos dentro da cidade, exatamente por acharem que deveriam fazer alguma coisa. Então o desespero era grande. Quando tentavam sair de dentro da cidade, o exército estava esperando lá fora, passava o fio da espada. E sabe o que eles faziam? Jogavam aqueles corpos de volta para dentro da cidade. Aí ali, aqueles corpos apodreciam, doenças, pestes, todo tipo de imundície começou a acontecer entre o povo. Jesus havia profetizado que seria dias terríveis, terríveis. Mas eles estão achando que está tudo bem porque o templo ainda está de pé. Porque, afinal de contas, Deus está com eles. Porque o templo está ali. Mas aí Jesus diz, olha, aqueles dias serão dias tão terríveis, principalmente para as grávidas e para as mães que amamentam naquele dia. Porque a mulher grávida, ela está vulnerável. Imagine uma mãe amamentando o seu filho, ter que correr de um exército. E ele ainda diz, orem para que estes eventos não ocorram no inverno. Porque no inverno, em Israel, além do frio, além do escorregadio daquela geografia, eles não tinham ambiente para lutar. Aí Jesus diz, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Leia a história. Leia Flávio José. Procure comentários, procure entender isso aqui, para você ver o que esse povo passou. Lucas, quando faz referência lá no capítulo 21, ele diz que esses dias aqui são dias de vingança. E sabe quem é que está vingando? Deus. Por que eles estão passando por isso? Lembra dos sermões anteriores? Lembra do que nós já falamos nas duas mensagens? Lembra do capítulo 23 de Mateus, que é a base para o capítulo 24, para o sermão profético? Lembra do que está em jogo aqui? Esse povo rejeitou o Filho de Deus. Esse povo matou os profetas. Esse povo não queria saber da palavra de Deus. Esse povo tinha pegado aquele templo, que era um lugar sagrado, uma casa de oração, e havia transformado num covil de ladrões e salteadores. A religião de Israel era uma religião que, nesse contexto aqui, era hipócrita, farisaica, exterior. Não tinha essência. Não se amava a Deus e ao próximo.
Havia podridão ética, moral. Estava tudo funcionando. Estava tudo acontecendo. As cerimônias, os sacrifícios, as pregações, os louvores, as festas. O contexto aqui é de festa da Páscoa, onde Jesus está falando isso aqui. As festas estavam sendo celebradas. Mas os líderes, os sacerdotes estavam mancomunados com o que de pior existia na política da época. Havia uma união espúria, diabólica, entre o templo e o palácio, entre a religião e a política, entre o sacerdote e o rei, e as autoridades, a ponto de não mais ouvirem os profetas de Deus, porque profeta de Deus incomoda, principalmente religiosos, principalmente instituições que estão prostituídas com o pecado. Porque o profeta de Deus, ele sempre é levantado no momento de crise da religião, para dizer, gente, está tudo errado, vamos voltar para a palavra, vamos voltar para o Senhor. Mas Jesus estava pregando, ensinando, curando, fazendo milagres, e os líderes religiosos de Israel estavam prontos para matá-lo. E Jesus contou a parábola da vinha, contou a parábola das bodas, Jesus contou a parábola da figueira, Jesus foi falando tudo aquilo que iria acontecer com aquela liderança religiosa e com aquele povo. E quando Jesus começa a narrar tudo aquilo que iria acontecer com eles, olha lá o final do capítulo 23, diz que ele chora diante de Jerusalém, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis agasalhar vocês, como a galinha agasalha os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Agora, vossa casa ficará deserta. Agora vai vir sobre vocês tamanha destruição, tamanho sofrimento, qual nunca houve, nem jamais haverá, porque vocês rejeitaram e mataram o autor da vida. E aí entra o capítulo 24 de Mateus. É o contexto aqui. E eu disse domingo passado, meus irmãos, e gostaria de repetir, porque este é o ponto. Se você não entender isso, você não entendeu o sermão profético. Este é o ponto. Vamos avaliar como está a nossa igreja. Vamos avaliar como está a nossa vida. Vamos avaliar como está a nossa religião. Vamos avaliar se nós não estamos com a Bíblia na mão e tramando, matando, destruindo vidas. Vamos avaliar como está a nossa relação diante de Deus. Porque se Deus não poupou o povo de Israel, se Deus não poupou o templo de Jerusalém, não pense que Deus vai poupar a mim e você. Não pense. Jesus chorou sobre aquela cidade, porque ele viu essa grande tribulação, esse caos que viria sobre aquela cidade, por ter rejeitado os profetas, os enviados de Deus e o próprio Filho de Deus. Agora, no ano 70, eles vão ser completamente destruídos e espalhados. Aqueles que escaparam vão se espalhar pelo mundo, os judeus vão se espalhar pela Polônia, por aqueles países ali, vai vir até para o Brasil, para todo lugar que você imaginar, tem judeu. E eles só vão voltar para Israel após a Segunda Guerra, quando eles agora têm de volta o Estado de Israel. Veja que coisa terrível, meus irmãos. Jesus diz, aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, os dias foram abreviados pelo Senhor.
Imagine um cerco do exército romano do ano 66 ao ano 70. Imagine o que aconteceu ali. Os estudiosos dizem que aquela região ali do Monte das Oliveiras, a região de Israel, chegou um momento em que não tinha mais árvores. Do exército romano cortar as árvores para fazer fogo, para se aquecer, para fazer comida, para fazer armas. E quando eles invadem Jerusalém, quando eles tomam a cidade, eles matam mais de 1 milhão de judeus que estavam dentro da cidade. Dias terríveis, dias de grande tribulação, dia de vingança, dia da ira de Deus, dia que Deus pesou a mão sobre o seu povo, sobre Jerusalém, sobre o templo, sobre aquela religião estabelecida. Deus pesou a mão. É esse Deus aqui que você serve, meu querido? Minha querida irmã? Porque o Deus que nós estamos acostumados a ouvir nas igrejas, e que boa parte da igreja evangélica brasileira foi ensinada sobre ele, é um Deus paz e amor, Papai Noel. Que você está no pecado, que você está brincando, que você está fazendo o que você quer, mas ele é amor, é graça, é misericórdia. Que você pode vir para a igreja e viver de qualquer jeito, e Deus é amor, Deus entende. É claro que Deus é amor. É claro que Deus é graça, misericórdia, paz. Mas Ele também é justiça. Ele também é fogo consumidor. É claro que Deus ama você. Mas o pecado é algo abominável diante de Deus. Fere a santidade de Deus. Sobretudo quando é um pecado deliberado. O pecado de Jerusalém, o pecado do povo de Israel, era pecado deliberado, não era falta de conhecimento das profecias, não era falta de conhecimento da palavra de Deus. Era um pecado deliberado. E Deus não deixa impune. Impune. Não tem algo que deixe Deus mais irado do que religião hipócrita. Eu falei aqui, eu acho que uma das mensagens, Paul Washer, num sermão dele, ele disse assim: talvez não tenha dia mais horrível para Deus, que cause náuseas em Deus, mal-estar, do que o domingo. Como assim? O domingo não é o dia do Senhor? O domingo não é o dia que as igrejas se reúnem no mundo inteiro para adorar o Senhor? Sim. Então por que Deus sente náusea, vômito? Porque muitas vezes Deus está olhando dos céus à terra. Está olhando para o nosso templo. Está olhando para a nossa igreja. E Ele não está vendo uma verdadeira adoração. Ele não está vendo coração realmente quebrantado, contrito na sua presença. Ô meu irmão, minha irmã, por que você saiu de casa hoje de manhã e veio aqui? O que você vem fazer aqui todo domingo? Qual é o propósito? É adorar a Deus? É louvar o nome do Senhor? É ouvir a palavra do Senhor? Qual é o propósito da sua vinda aqui? Quando eu acordei hoje pela manhã e me ajeitei para vir para cá como pastor, qual é o meu propósito em estar aqui? É de fato adorar a Deus? É de fato cumprir o ministério que Deus me deu de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de adorar o Senhor junto com os meus irmãos? Porque, meus irmãos, se não for esse o propósito, se nós não estivermos aqui com o coração limpo, quebrantado, contrito na presença de Deus, por favor,
pare para pensar, Deus não vai deixar barato nem a mim nem você. Não vai. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós saímos das nossas casas, nos dirigimos ao templo, seja aqui, seja em outro lugar, você que está assistindo, e o nosso propósito não é adorar a Deus. Até porque a gente está indo para ali, mas a gente não fala com o irmão que está no banco do lado. Nós estamos indo para ali, mas nós não temos mais nenhum tipo de empatia com aquele lugar. Nós estamos indo com outros propósitos, com outros objetivos. Nós não estamos indo mais porque aquele lugar é bênção para a minha vida e porque eu estou sendo bênção para aquele lugar. Eu estou indo com outro propósito. E Deus está olhando. Deus está vendo. Deus está vendo. Quantos pastores que estão indo para a igreja muitas vezes simplesmente porque é o emprego dele. E ele não tem outro lugar para ir. Mas quantos membros também que estão indo para a igreja e o propósito já não é um propósito bíblico de adorar a Deus. Eu poderia citar tantos exemplos aqui, meus irmãos. Mas quantas vezes nós vemos em igreja pessoas que não gostam do pastor e vai para a igreja só para gravar o sermão do pastor, para achar um erro no sermão do pastor, para acusá-lo depois. Perdeu o sentido da pregação. Perdeu. Vai para ver se está acontecendo alguma coisa, se está dando certo. Deus está olhando, Deus está vendo, contemplando a assembleia solene. E veja, vá nos profetas menores. Quando o Senhor diz assim, eu queria que alguém fechasse a porta da igreja, porque eu não aguento mais as vossas harpas, as vossas liras, o som das harpas e das liras de vocês está me fazendo mal. Eu não aguento mais o louvor de vocês, está chegando diante de mim, não como aroma suave, mas está chegando diante de mim como carniça, como podridão. Está chegando. Está chegando. Aí Deus vai e pune. Mas olha o que diz o texto para a gente caminhar para a conclusão. Porque Jesus disse que aconteceria essas coisas terríveis, essa tribulação que nunca houve nem jamais haverá, esse cerco sobre Jerusalém, essa destruição em massa de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, tudo aquilo ali que aconteceu no ano 70. Mas ele diz ainda, se todavia alguém lhe anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda, ele ou ali, não deis qualquer crédito a isso. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, toda época de caos, de tribulação, de situação como essa, surgem os falsos cristos, surgem os falsos profetas, surgem os milagreiros, surgem aqueles que vão dizer assim, gente, o profeta aí que está falando é do mal, ele está errado. Deus está conosco. Olha, gente, para provar que eu sou um homem de Deus, veja os milagres que estão acontecendo no meu ministério. Falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios. Flávio José diz que nesse período, muitos falsos profetas se levantaram dizendo para o povo que Jerusalém não cairia, que o templo não seria destruído, que tudo iria correr bem, porque Deus estava com o povo, porque o Senhor estava com a cidade de Jerusalém. Falsos cristos se levantaram dizendo, olha, eu sou o verdadeiro enviado de Deus, e traziam uma palavra boa para o povo, uma palavra de ânimo.
e dizendo para o povo, vamos resistir. Porque cá entre nós, qual é o pregador que você gosta mais? Aquele pregador que lhe confronta ou aquele pregador que diz que você é bonitinho, cheirosinho, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está tudo bem com a sua vida? Você está na safadeza, mas não tem problema não, a graça de Deus cobre tudo isso. Qual é o culto que você acha mais legal? Aquele culto que o pregador falou sobre os 5 passos para você obter vitória? Ou aquele pregador que chegou e disse, eu quero mostrar aqui 10 erros que você está cometendo na sua vida, e se você não se converter, o Senhor vai pegar você. Naquele contexto, meus irmãos, em que o povo seria pressionado com essa tribulação terrível, era um ambiente fértil para falsos profetas, para falsos cristos, para pregações, para milagres, para sinais que são verdadeiros engodos. Engodos. É triste, meus irmãos, quando o povo de Deus está atrás de sinal, de maravilha. Quando a gente acha que porque está acontecendo algum fenômeno no ministério de alguém, Deus está autenticando todo o ministério dele. Não interessa muito a pregação, o conteúdo, o ensino que está sendo passado. Se está acontecendo milagre, olha, só pode ser de Deus, porque está acontecendo milagre, está acontecendo sinais, está acontecendo maravilhas. Nem sempre um sinal, um milagre, uma maravilha é de Deus. Pode ser a operação do erro, pode ser a ação de Satanás para enganar. E veja, se possível, os próprios eleitos. É claro que os eleitos de Deus, aqueles que são realmente de Deus, não serão enganados, mas chega perto. Chega perto. Quantas vezes as igrejas dos nossos dias são enganadas pelos falsos profetas? Porque o falso profeta, meus irmãos, ele tem jeito. O falso profeta, ele fala o que o povo quer ouvir. Ele sabe tocar exatamente naquilo que você está necessitando. E ele nunca confronta você. Ele nunca leva você ao arrependimento. Ele leva você a ficar bem consigo mesmo. Então ele é amado. Cuidado, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, realizando sinais, maravilhas, que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Aí Jesus termina dizendo assim, desse modo, estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. E como eu disse, leia Flávio Josefo, leia a história antiga, leia o que aconteceu no ano 70 e você vai ver que se cumpriu literalmente o que Jesus falou. Quais são as lições que a gente pode tirar daqui, para a gente concluir, e à noite nós daremos sequência com esse texto, que é um dos textos polêmicos, né, que trata sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a volta de Jesus. Será que está falando do futuro ou está falando naquela época? Quais são as lições? Primeira coisa, aqui nós estamos diante de um verdadeiro profeta de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele era profeta, sacerdote e rei. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. O profeta não necessariamente é aquele que adivinha o futuro, que fala sobre o futuro. É também. Mas o profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Ele está falando de algo que vai acontecer, mas o propósito é corrigir o povo. E Jesus está falando sobre o que iria acontecer naquela geração, 40 anos depois vai acontecer, e ele, como profeta de Deus, ele falou algo que se cumpriu. Meus irmãos, não tem como negar a beleza, a singularidade, a importância do Senhor Jesus. Porque imagina aquela audiência lá no primeiro século, ouvindo Jesus dizer que aquele templo seria destruído, que Jerusalém seria desolada, que haveria guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, tantas e tantas coisas,
Imagine Jesus falando isso num tempo de paz. Era um período de paz, era o período da Pax Romana. O Império Romano havia pacificado o mundo da época que estava sob o seu domínio. É claro que paz debaixo da espada. Então, o que Jesus está dizendo aqui é algo surreal. O que Jesus está dizendo aqui, se você estivesse lá naquela audiência, se eu estivesse, o que nós diríamos é, como é que vai se cumprir isso se nós estamos vivendo em um tempo de paz? Como é que essa palavra vai se cumprir de uma grande tribulação, de um período terrível, se nós estamos diante da Pax Romana, o império quer paz? Pois bem, Jesus está falando aqui por volta do ano 33, no ano 69, só em um ano só, 4 imperadores romanos caem. Nero, Vitélio, Otto, Vespasiano. Os comentaristas dizem que enquanto Vespasiano estava adentrando a cidade de Roma para tomar posse como imperador, o seu filho estava invadindo Jerusalém e destruindo em guerra com os judeus. Em um ano, no ano 69, foi um período de guerra, de contenda, de confusão, de briga no império. O império virou de cabeça para baixo, revolta daqui, revolta dali, revolta dacolá, a ponto do exército romano, com a revolta dos judeus, terem que ir lá e massacrar os judeus. Mas não foram só os judeus que se revoltaram nesse período, foi pipocando revolta em todo o império, a ponto de os imperadores ficarem desesperados. Você tem a morte de Nero, por exemplo. Você tem o Senado dividido. Você tem o mundo em guerra, o mundo em pavorosa, o mundo enfrentando uma grande tribulação, qual nunca houve na história. O que isso revela? Que Jesus era um verdadeiro profeta enviado de Deus. Segunda lição, o que isso traz para nós, meus irmãos? Que a Bíblia que você carrega debaixo do braço, ela não é para ser desodorante de crente. Ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, é infalível, é suficiente. Não é um livro místico. A Bíblia é um livro para você ler, para estudar, para meditar, para ver o quanto essa palavra é fiel. É fiel. Porque às vezes a gente lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro místico, misterioso, um livro de outro mundo. Não, a Bíblia é um livro que trata da história do povo de Deus, que revela para nós a vontade de Deus, e é a fiel palavra do Senhor. Então, leia a sua Bíblia. Medite na sua Bíblia. O que está aqui é a verdade, o que está aqui é a vontade de Deus, o que está aqui é a palavra de Deus para a sua vida, o que está aqui já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir nas nossas vidas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então leia a Bíblia, medite na Bíblia, se aprofunde na Bíblia. Deixe de ser um crente que só se alimenta daquilo que o pastor dá no final de semana. Tire um tempo para ler a palavra, para estudar a palavra, para se aprofundar na palavra. Quantos de nós, meus irmãos, hoje somos analfabetos da Bíblia? Só que se você conhecesse a Bíblia, você tinha palavra de esperança, você tinha palavra de consolo, você tinha direção, não só para a sua vida, como para as pessoas que estão ao seu redor. Você já pensou, se você conhece o Sermão do Monte, se você conhece o contexto, se você conhece a história, o quanto você poderia abençoar o seu colega de trabalho, o seu familiar, alguém que está precisando disso aqui? Alguém que está precisando dessa palavra? Por último, Jesus disse, estejam vigilantes. Vejam que eu falei tudo para vocês antecipadamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós só somos pegos de surpresa se a gente quiser, porque o Senhor não nos engana. Não nos engana.
tudo aquilo que diz respeito à minha vida, à sua vida, à vida da igreja, à vontade de Deus, o que Deus quer de nós, está revelado na sua palavra. Jesus já avisou antecipadamente. Existem textos difíceis, discussões teológicas, sim, mas tudo aquilo que eu e você precisamos ouvir, o Senhor já falou. Falou para aquela geração e fala para mim e você hoje. A questão é, fique vigilante, fique apercebido, porque eu já falei antecipadamente. A questão é, nós damos ouvidos à palavra de Deus? Aquela geração deu, graças a Deus, e fugiram para os montes, correram sem buscar qualquer coisa em casa, foram para os lugares mais distantes e escaparam. Aí eu pergunto, quando o Senhor diz algo para mim e você, quando Deus fala conosco, e eu creio, meus irmãos, Deus fala na palavra de forma objetiva, clara, infalível, a vontade de Deus está revelada aqui. Quando Deus fala comigo e você, nós estamos dispostos a colocar em prática, nós ficamos vigilantes, nós cremos que o Senhor está antecipando o que nós deveríamos saber. Pense nisso, meu querido, pense nisso. Saia daqui nesta manhã. Você pode até ter qualquer dificuldade com o pregador. Tem gente que gosta de Paulo, outro gosta de Apolo, outro gosta de Pedro. Mas independente de quem seja o pregador, se o pregador está sendo fiel à palavra de Deus, saia daqui nesta manhã dizendo assim, Senhor, me ajuda a conhecer mais a Tua palavra, a viver a Tua palavra, a colocar em prática, porque o Senhor está me avisando de tudo antecipadamente. Curva a sua fronte, vamos orar. Eu queria pedir ao presbítero Gutenberg que pudesse vir aqui orar por nós.